11, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdará na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, de homens levianos, e se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. Só até aí, podeis assentar. Irmãos, o nosso nascimento, a criação nossa, que foi feita por Deus, e o cenário que Deus escolhe para a gente nascer, a família que Deus suplanta você, nem sempre a gente vai entender e vai compreender. Quantas vezes a gente viu pessoas comparando a sua família ou o seu cenário habitar com outros cenários, e a gente sempre acha que a família dos outros é melhor que a nossa. Eu já fiz isso, essa comparação. Tem um provérbio lá nos Estados Unidos que é assim, eles pensam que a grama do vizinho é sempre melhor do que a dele. A gente sempre pensa que as outras famílias são melhores que a nossa. A grande verdade é que não existe família perfeita, mas a família que Deus escolheu para você e eu estar, é essa família que a gente vai ter que lidar com ela. Lembrando que esses personagens da Bíblia, em especial esse rapaz chamado Jefté, ele dá uma lição para nós de autoestima nessa noite. Por quê? Ele foi gerado num adultério de Gileade, seu pai. O seu pai tinha sua esposa e teve um caso com uma prostituta, fez um programa, e nesse programa a vida de Jefté foi inserida. É óbvio que o nascimento de Jefté e o surgimento de Jefté foi uma permissão de Deus. Ele tinha que estar no cenário dos juízes e ele tinha uma relação com Deus bem profunda, por isso que ele foi escolhido por Deus. Só que a Bíblia diz que quando ele nasceu, ele foi o primeiro da prostituta, ele foi nascido do seu pai, ele foi o primeiro. E depois dele, os seus irmãos, que era filho da esposa real, verdadeira, eram menores do que ele e cresceram. E à medida que esses irmãos foram crescendo, sempre olhava para Jefté com um olhar discriminatório. Ou seja, você não é um irmão normal, você é filho de uma prostituta. Você não tem os mesmos valores e direitos que nós temos, porque você é filho de uma prostituta. Eu acho que ele conviveu com aquilo na infância, na adolescência, e a rejeição da sua casa, a rejeição dos seus irmãos, deve ter machucado muito Jefté. Por quê? Ele não pediu para nascer assim. Ele não teve culpa do pai dele ter gerado ele numa prostituta. Ele não pediu para nascer no ventre de uma prostituta. Ninguém pede e escolhe para nascer num ventre qualquer. Mas ele veio assim, de forma absurda. E aí, o diabo, que é especialista em acusar, em julgar as pessoas, usou os irmãos de Jefté para acusá-lo, discriminá-lo e expulsá-lo da sua própria casa, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai. Gileade era um homem que tinha ovelhas, que tinha terras, que tinha bens. E os irmãos de Jefté já estavam preocupados com a herança. Expulsou ele de casa. Mas a Bíblia diz que Jefté não ofereceu nenhuma resistência.
Imagine que você tem um pai rico, você é filho de uma prostituta e seus irmãos dizem assim: sai da nossa casa, porque você não vai herdar o que a gente vai herdar. Nós somos herdeiros reais, você é um impostor. A Bíblia fala que Jefté não ofereceu nenhuma resistência. Ele saiu e disse assim: se vocês não me querem mais aqui, hoje mesmo eu saio daqui. E ele saiu, foi embora. E a Bíblia diz que ele foi conviver com pessoas levianas. Pessoas levianas são pessoas terríveis para se conviver com elas. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem conviveu com irmãos, amigo da onça, irmãos mal, como ele conviveu, convive com levianos. Às vezes, quando a gente nasce num lugar onde o cenário é terrível, é assombroso, é monstruoso, às vezes é Deus te preparando para coisas maiores na vida, para você superar e vencer e ser mais forte. Às vezes você nasceu num berço bem turbulento, mas é Deus trabalhando na sua vida para você suportar coisas piores que virão na sua vida. E você vai ser mais forte do que as pessoas normais. Eu encontro na Bíblia, tem mais passagens, mas eu vou citar só 3 passagens para a gente fazer uso de referência. Jefté sai da casa dos seus irmãos expulso e vai conviver com levianos. Em 2 Reis, capítulo 7, você encontra a samaritana, Deus dizendo para ela: sai daqui, fica 7 anos fora, junto com os filisteus, ou seja, com seus inimigos, porque eu vou trazer fome à terra. Deus joga Jefté por meio de pessoas ruins, tira do meio de pessoas ruins e bota no meio, que Deus fala assim para Davi: sai daqui dessa caverna de Adulão e vai para outro lugar, aonde eu vou colocar pessoas desgostosas, desviadas, pessoas abatidas, pessoas levianas perto de você. E a Bíblia diz que Davi nesse dia levantou 400 homens, um exército de 400 homens, e 30 era da sua guarda especial, mas eram todos endividados, desgostosos, depressivos e problemáticos. Quando a gente convive com pessoas normais, a gente se torna uma pessoa normal. Mas quando a gente convive com pessoas especiais, a gente fica especial também, porque a gente passa a progredir junto com essas pessoas. E a gente aprende muito com essas pessoas. Jefté saiu sem resistência da casa dos seus irmãos e foi para a casa de um monte de levianos. Eu vou dar a primeira senha para você. Não importa onde você nasceu, não importa onde você foi gerado, não importa quem te expulsou de casa, não importa de onde Deus mandou você, aonde você for, Deus está com você. Aonde você estiver, o Senhor está com você. Isso basta. Isso basta. Ele foi. Tem uma frase, não sei se vocês já ouviram, mas essa frase é muito legal e se aplica no dia a dia da gente, no cotidiano, que diz assim: nada melhor do que um dia após o outro. Jefté foi embora, foi conviver com levianos, mas não há relato nenhum na Bíblia de indignação, revolta, rebeldia ou ódio da parte de Jefté. Jefté sabia que aonde ele estivesse, Deus estaria junto com ele. O que é que ele fez? Ele foi. Parecia tudo perdido, parecia assim, um cenário de um derrotado, porque você nasce de uma prostituta, de uma aventura do seu pai com uma mulher, você é expulso pelos seus irmãos de casa, você vai conviver com levianos, e aí? O que mais falta acontecer de ruim? Nada. Não, ainda tem mais coisa. E é justamente nessa hora, quando tudo parece perdido, Deus tem uma saída.
Vamos ficar com essa frase? E a gente batiza essa mensagem assim: quando tudo parece perdido, Deus sempre tem uma saída. Diga comigo: quando tudo parece perdido, Deus sempre tem uma saída. A Bíblia não relata quanto tempo foi, mas uma coisa eu te falo: eu não sei quanto tempo você está esperando uma reviravolta de Deus. Uma coisa eu sei: Deus vai te buscar, Deus vai te achar, Deus vai te restaurar, Deus vai fazer juízo sobre você. Estava lá Jefté no meio dos levianos, convivendo, parece que já tinha até amizade, um monte de coisa. Construiu uma família, ele já estava com família constituída. Aí chegou um mensageiro e falou assim: Jefté, tem alguém querendo falar com você. Quem é? Não sei, um mensageiro. Ele vai até o mensageiro e falou assim: sabe seus irmãos, aquele que te expulsaram de casa? Sim. Esquece eles, eu já deixei eles para lá. Não, é o contrário. Eles precisam de você. Para quê? Os amonitas estão se preparando uma guerra contra eles. Eles estão com medo. E eles disseram o seguinte: aquele nosso irmão, filho da prostituta, que a gente expulsou, ele era para frente, era bravo, era um cara valente, era um cara destemido, era um cara cheio de Deus. Ah, se ele tivesse aqui, a gente ia vencer essa guerra. Vamos mandar chamar ele? Aí mandaram chamar Jefté. Deus está perguntando para você nessa noite: você voltaria ou ficaria lá com os levianos? Ele tinha essa escolha. Não vou voltar não, estou muito bem aqui, minha vida já está definida. Mas ele falou assim: eles me querem? Pede para eles virem aqui. Aí eles vieram, os irmãos. Isso lembra o quê? José. A mesma coisa, irmãos. A justiça de Deus, ela nunca tarda, mas ela nunca falha. Ela nunca tarda, mas ela não falha. Jefté chega para os seus irmãos e fala assim: o que vocês querem comigo? A gente expulsou você de casa e sei lá, eu acho que foi um erro, um lapso que a gente cometeu. Agora a gente está vivendo em aperto e os amonitas estão querendo guerrear contra nós, e a gente não tem habilidades em armas, a gente não sabe guerrear, a gente não tem a coragem que você tem. Enfim, a gente queria fazer um convite para você voltar a ser nosso irmão e voltar ao ciclo da família. A Jefté falou assim: eu volto, não tem problema, mas agora eu tenho um preço. O valor que vocês não me deram, eu vou me dar valor agora. Diga para o irmão que está do seu lado: dê valor a você. Diga: você tem um valor. Dê valor a você. Se valorize. E Jefté se valorizou nesse dia. Ele disse: vocês querem que eu volte? Eu volto. Eu não tenho nada, ressentimento, não tenho raiva de vocês, não tenho nada. Eu tenho pena de vocês, porque agora estão aqui mendigando e atrás de mim, querendo minha ajuda. Só que eu volto numa condição: eu sou chefe de vocês a partir de hoje. Vira para o lado do seu irmão e diga: você vai ser chefe. E se ele já for chefe, você diga: você já é meu chefe. Eu vou pedir a Maria, minha esposa, sentada do lado daquela menina. Ela não está profetizando para ninguém, coitada. Está sozinha. Ela e a parede de Jesus ali. Está igual a Jefté, abandonada no meio dos levianos. Não, sério. Uma coisa assim, gente, tem que ser automático. Se Maria está sozinha ali, alguém vai: Ian, senta do lado de Maria. Até porque vai sentar mesmo, né? Hein? Viu como as coisas se encaixam? Tem ventilador aí, Mel? Pegar um ventilador, você bota para lá depois, tá? Ele falou assim: eu volto numa condição, se eu for chefe. Aí os irmãos não tinham opção. Não, a gente aceita, a gente se submete a você. Então assim, de filho de uma prostituta, de um abandonado, de um excluído, agora ele começa a ter valor.
Deus começa a trazer honra para ele. Eu profetizo nessa noite que a honra de Deus, que o valor de Deus vai chegar sobre a tua vida. Mesmo quem não te deu valor vai ter que reconhecer que você tem um valor, porque o Espírito Santo move em você. Você tem um valor porque o Espírito Santo move em você. Aleluia! Genilce, você tem um valor, Genilce. Irmã Paula, você tem um valor, irmã Paula. Irmã Penha, você tem um valor. O Espírito Santo se move em vocês. Você que está assistindo aí, não sei porque Deus mandou eu voltar. Eu profetizo, você que está assistindo, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. O Deus que resgatou Jefté vai resgatar você também. Eu não sei o que você está passando, eu não sei em que situação você está, eu não sei aonde você está, mas Deus vai te buscar. Eu volto se eu for chefe. Eles disseram, não, a gente não tem nem opção. É você ou você. Você é nosso chefe, sim, chefe. A gente faz o quê? Ele, vamos comigo. Voltaram. A família foi restaurada, os irmãos, a unidade voltou. Só que Jefté agora voltou como chefe. Além de irmão, voltou como chefe. Aí Jefté tinha uma coisa que os irmãos dele não tinham. E eu tenho certeza que os seus inimigos, ou os seus parentes, a nossa família não tem. Que é o Espírito Santo dentro de nós. Jefté, ele não foi só, voltou e foi para a batalha. Ele voltou, mas consultou Deus como lidar com essa batalha. E o que ele fez? Ele orou a Deus e disse, Senhor, como que eu vou lutar com os amonitas? Eu não posso ser desonrado, porque se eu perder essa guerra, vai dizer, de novo, filho de uma prostituta que a gente mandou chamar, ainda perdeu a guerra. Eu não posso perder essa guerra. Essa guerra é vencer ou vencer. Não tem outra saída. Eu profetizo que a sua guerra é vencer ou vencer. Porque Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai honrar você, meu irmão. Deus vai honrar você. Assim como eu não acreditei, minha esposa acreditou e Deus honrou ela, Deus vai honrar você hoje. E eu profetizo que nesses próximos dias o Senhor vai se levantar com justiça sobre a tua vida. Aí Deus falou assim, aí Jefté falou assim, Deus gosta de pessoas que são fiéis, que têm palavra, que têm trato. Deus gosta de homem de sim, sim, não, não. Deus gosta da verdade. Jefté falando isso. Eu já sei como é que eu ganho essa guerra. Ele se ajoelha, ele ora, e a oração de Jefté foi assim: Senhor, eu quero fazer um voto. E sabe qual é meu voto? Se o Senhor me der uma honra diante dessa guerra, se o Senhor me honrar e eu vencer essa guerra, porque eu quero que meus irmãos saibam que eu não sou só filho de uma prostituta, eu sou um filho de Deus também. Se o Senhor me honrar, eu vou fazer um voto. Quando eu voltar dessa guerra, a primeira coisa que se deparar comigo dessa guerra, seja meu cavalo, pode ser meu melhor bezerro, meu melhor boi, seja lá o que for. Quando eu voltar dessa guerra, a primeira coisa que eu me deparar, eu vou pegar e eu vou oferecer a Deus como voto, sacrifício. Eu vou matar e eu vou oferecer para Deus. E ele foi para a guerra. Quando ele foi para a guerra e Deus honrou ele na guerra e fez ele vencer a guerra, Deus sabia que ele estava falando a verdade, que ele era sincero. Irmãos, eu lembro até hoje, minha esposa vai saber quem é. Uma pessoa que era da igreja, essa igreja tem umas histórias de pancada, de aventuras violentas. Tinha uma mulher que ela tinha um terreno bem ali no bairro Aeroporto. Ela não conseguia vender esse terreno. Repara como é que a vida dá muitas voltas. Repara como é que é filho de prostituta. Repara como é que é ser Jefté na vida de hoje, nos dias de hoje. Ser Jefté nos dias de hoje. Aí essa mulher tinha um terreno grande. Ela falou assim: pastor, se eu vender esse terreno, meu sonho é dar um dízimo para poder vocês comprarem o terreno da igreja de vocês. E ela era da nossa igreja. Irmão, mas eu não perdi tempo. Eu fui lá, peguei o óleo, cheguei no terreno lá e fiz igual a Jefté. Senhor,
No nome de Jesus, abençoe esse terreno. Com 30 dias, ela vendeu o terreno por 1 milhão. Sabe quanto ela deu de dízimo? Seria quanto o dízimo dela? 100 mil. Sabe quanto ela deu de dízimo? 3 parcelas de R$1.000. Perante Deus, que aqui estou, o Deus de Jefté. Fique calado, Regina. Você tinha dado um infarto no dia. Só que ela vendeu e tudo se evaporou. Hoje ela tem artrose, trombose, circose, não sei o que, rose, tudo de ose ela tem. Pense numa mulher que está atrofiada e perdida, desorientada, espiritualmente e materialmente. Não tem nada. Porque fez um voto e não cumpriu. Agora, escuta essa outra aqui que você não vai entender. Outro dia eu recebo uma ligação, minha mulher lembra disso. Outro dia eu recebi uma ligação de um ex-presidiário lá de Viana, que eu fazia trabalho com ele. Ele disse, olha, aqui em Flechal, nossa, terra de... em Flechal, eu tenho 2 terrenos. Eu quero doar um para a igreja. Mas por que você está doando? Porque o Senhor me ajudou muito lá na cadeia quando eu estava lá. Aí, eu vi Jefté lá em Cariacica querer me dar um terreno, e eu vi os irmãos de Jefté aqui em Guarapari que não deram o que deram para Deus e que votaram com Deus. Pergunta se eu fui buscar o terreno lá em Flechal. Eu disse, irmão, dá para uma igreja daí. A igreja daqui não tem como ir congregar em Cariacica. Dá para uma igreja